Da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade, para no céu alcançar a eterna felicidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Senhor, permiti que permaneçamos protegidos dentro das vossas santas chagas, dentro daquela sarça ardente da qual foi tirada a vossa santa coroa de espinhos, e colocai-nos sob a força exorcística do vosso preciosíssimo sangue, do vosso santíssimo nome, da vossa sagrada face, da vossa santa cruz, e sob o manto protetor de Maria, a fim de que nenhum ataque do inimigo maligno nos possa atingir e nos prejudicar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos assentar. O tema da nossa conferência é como viver a consagração ao Imaculado Coração de Maria na nossa família, no nosso lar. Como nós podemos viver esse profundo mistério de Fátima em nossas casas? Quando nós olhamos para a Santíssima Virgem Maria, ela, a bela Senhora que apareceu em Fátima para os pastorinhos, que quer nos ensinar o caminho do céu, que quer estabelecer neste mundo a devoção ao seu Imaculado Coração, seguro refúgio para as nossas famílias. Nós precisamos entender que a família é a célula máter da sociedade, é a base da sociedade. Não existe vocação sem família, não existe vocação santa sem família santa. Não existe sacerdote santo sem família santa. Basta nós olharmos para a vida dos santos da igreja. Se nós olharmos para a vida de São Pio de Peltrautina, nós vamos ver que ele tinha uma família que rezava. Se nós olharmos para a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, nós vamos ver que tinha uma família que rezava, e por isso as filhas foram santas. A família é que vai mudar o mundo. E Nossa Senhora sabia muito bem disso. E se nós formos ver na aparição do dia 19 de agosto, quando os pastorinhos eles tinham ficado presos, não deu para aparecer no dia 13, e no dia 19 ela vai prometer que São José virá na última aparição, no dia 13 de outubro, que São José virá para abençoar. E no dia 13 de outubro, a última aparição em Fátima, São José aparece com um manto branco, o menino Jesus com um manto vermelho, no seu braço esquerdo, abençoando a humanidade. E Nossa Senhora ao lado do sol resplandecente. Aqui nós vemos a Sagrada Família se manifestando. E depois temos ainda Nossa Senhora das Dores e por último Nossa Senhora do Carmo, isso na aparição no dia 13 de outubro. Nós vemos aqui
alguns estudiosos de Fátima dizem que aqui está representado os mistérios do Rosário, os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Outros ainda falam que aqui está representada a importância da família na consagração da família ao Imaculado Coração. E isso faz muito sentido. Nós, ao observarmos nesses últimos séculos, principalmente depois do Iluminismo, depois da Revolução Russa, tivemos também em 1789 a Revolução Francesa, nós vemos que foi disseminado, na verdade, aqui um veneno para destruir as famílias. Um veneno. O mesmo veneno que Satanás disseminou, que Lúcifer disseminou no princípio. O maligno, ele não inventa, ele sempre vai usar as mesmas armas, as mesmas coisas. Eva, a mulher, foi atacada primeiramente. Aqui nós temos o maior grupo de mulheres até, Primeiro, Satanás atacou Eva, porque por meio da mulher, por meio de Eva, ele atacaria o homem. Eva foi manchada pelo pecado original. E naquele momento, Deus promete que uma mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Uma mulher pecou, uma mulher vencerá a serpente. Gênesis 3,15. Ela te esmagará a cabeça. Aqui nós temos a perdição e aqui nós temos a salvação em Maria. Sempre a mulher. É interessante isto, E agora nós teremos o ataque à mulher. O principal ataque que está acontecendo nas famílias são as mulheres, embora talvez alguns não percebam. Surgiram vários movimentos feministas, que começaram a difundir este veneno no coração das mulheres, pregando uma falsa independência. Não, a mulher precisa ser como o homem, a mulher precisa se levantar e lutar pelos seus direitos. Nada errado de lutar por seus direitos dentro do projeto de Deus, mas o que aconteceu não foi isso. O que aconteceu foi que uma ideologia começou a ser difundida já nas crianças. Isto entrou nas escolas também. As mulheres perderam o sentido. Qual que é o sentido? A mulher, ela deve ter sempre um olhar em Deus. No momento que ela tira o olhar de Deus e coloca um olhar em si mesma, ela cai. A mulher tirou o olhar de Deus e começou a colocar um olhar em si mesma. A minha vida, as minhas coisas. E aqui existe um grande problema. Primeira consequência disso: as mulheres começaram a se fechar à vida. Que é isso? Não, estar aberto à vida, isso é loucura. Eu preciso controlar o número de filhos. O meu corpo não vai aguentar isto. Meu corpo, minhas regras. E aqui já foi uma porta também para entrar o aborto. Não, se eu posso ter aqui um filho que não foi esperado, eu posso cometer um aborto porque eu tenho direito. E aqui já entrou vários outros elementos, porque a perversidade foi entrando. Vieram as modas imodestas. As mulheres começaram a ficar cada vez mais independentes. Eu não preciso mais do homem para sobreviver, eu não preciso mais do homem. Para que cuidar dos filhos? Eu vou terceirizar o cuidado dos filhos para outros. E agora eu vou ser como homem, vou trabalhar fora e ficar o dia inteiro fora e deixar o meu filho numa creche. Por quê? Porque não importa mais tanto a educação, não importa quem educa mais. E isso foi gerando um problema, uma bola de neve, porque as crianças foram crescendo carentes,
O pai, ele tem um papel importante, mas ele nunca vai suprir o papel da mãe, de forma alguma. E aí nós vimos também uma sociedade, uma juventude fraca que foi crescendo, e as famílias que foram formando dessa juventude fraca eram famílias fracas. Ou seja, um ataque na mulher que gerou um ciclo vicioso, uma bola de neve. Da mesma forma que a mulher foi atacada para se destruir a família, e consequentemente o homem foi também, porque se a mulher é atacada, o homem vai ser também. Daqui a pouco, se a mulher ela não sustenta também o casamento, se agora o casamento se tornou descartável, porque antes, minhas queridas irmãs, irmãos que estão aqui, antes a mulher era um grande sustento do casamento. Muitas vezes o homem até queria desistir, e a mulher, com aquele espírito de sacrifício, não, vamos lutar, e segurava o casamento. É ou não é? Estou mentindo? As mulheres que são mais aqui, tem mais idade, né? Que já são às vezes de outra geração, sabem disso. A mulher ela já é educada para suportar a cruz, para ter esse espírito de sacrifício, porque não é nada fácil viver a maternidade. É fácil viver a maternidade como ela deve ser vivida? Você educar o seu filho, às vezes ficar noite sem dormir, estar a amamentar, cuidar, educar na fé, sofrer junto. Não é fácil. Por isso que, segundo algumas revelações privadas, o melhor lugar no céu é das mães e dos sacerdotes, né? Porque é uma vida contínua de sacrifício. Uma mãe é uma vítima contínua que se imola no altar. Por isso é uma vida que exige esse espírito de sacrifício. A maternidade foi atacada. Por quê? Nossa Senhora, ela também foi mãe. A maternidade divina de Nossa Senhora precisa ser exaltada, para que as mulheres, seguindo o exemplo de Nossa Senhora, possam restabelecer esta maternidade, num combate pela família. Parece que eu estou falando só para as mulheres, mas não estou. Eu estou falando para todos, mas eu sei da importância das mulheres na família. E aqui nós estamos vendo esse ataque maldito de Satanás para destruir as famílias, essas artimanhas que ele está usando, e nós precisamos fazer um levante para nos espelharmos em Nossa Senhora, na maternidade dela, contra esse feminismo, contra essas ideologias contrárias à vida. E assim, olha só, este é o princípio do triunfo do Imaculado Coração de Maria nas famílias. Restabelecer esta ordem divina na família. Restabelecer esta ordem divina na família. A mulher, na sua importância e dignidade dentro da casa. O homem, na sua importância e dignidade dentro do lar também. E aqui os filhos que serão gerados. Os filhos como frutos deste amor, que estarão refugiados, guardados neste coração imaculado. Filhos maduros, bem formados, porque serão formados na mesma escola da Santíssima Virgem Maria. Porque se uma mulher se espelhar na Santíssima Virgem, com certeza o lar será um lar de paz, porque os filhos serão guardados, serão educados na fé. E aqui é muito importante, eu quero colocar também uma questão muito prática dentro de casa. Mulheres solteiras e casadas, procurem sempre prezar a educação na fé. A primeira catequista é a mãe. Primeira catequista, que deve catequizar o seu filho. Hoje em dia, as mães perderam esse costume de catequizar os filhos, de ir lá
ensinar a criança a fazer o sinal da cruz, ensinar a criança a amar Nossa Senhora, ensinar a criança como ela deve rezar, ensinar a criança sobre os mistérios da fé, desde pequenininho, já ir catequizando os seus filhos. Antigamente, os pais, eles já começavam a preparação para a primeira comunhão. Não se esperava até ficar com 12 anos de idade. São Pio X, ele vai incentivar a primeira comunhão desde os 7 anos de idade, que é a idade da razão, a primeira comunhão. Ou seja, preparar os filhos para a primeira comunhão. Como deve ser importante na família a preparação dos filhos para a primeira comunhão. E claro, a mulher precisa tomar consciência, e agora falo para os homens também, o homem ele precisa ser firme, forte, para sustentar a mulher, para dar esse sustento também espiritual, o sustento material e o sustento espiritual. Ele precisa ser um homem de oração, precisa ser um homem de virtudes, como São José. Aí que nós olhamos para São José. São José estava ali, exemplo de vida interior e exemplo de trabalho. Exemplo de trabalho. Aqui o homem também precisa, no seu trabalho, viver a vida interior. E quando ele chegar em casa, ele precisa ser modelo de virtudes para os filhos. Modelo de virtudes. Modelo de paciência, modelo de humildade, modelo de pureza, como São José resplandecia a pureza. O homem deve resplandecer a pureza de São José. E aqui, neste lar, em que a mulher está bem ordenada, o homem entendeu o seu papel, e ambos estão abertos para a vida. Ambos não só estão abertos para a vida, mas para a vida sobrenatural, não só a vida natural, a vida sobrenatural no lar. Uma família que não entendeu o valor do matrimônio, deste sacramento, não entendeu o projeto ainda do Imaculado Coração de Maria. O sacramento é um sacramento. Todo sacramento é para santificação, para santificação. As nossas famílias, elas devem ser santas. Deve-se viver, deve-se respirar o céu em casa. Deve-se elevar o coração a Deus no altar da família. E aqui é muito importante nós observarmos o problema. As famílias perderam o gosto pelo sobrenatural. Perderam esse gosto pelo sobrenatural. Eu falei aqui da vida eucarística, já começando a ensinar os filhos, a prepará-los para a primeira comunhão. Também é muito difícil você encontrar uma família que procure a Santa Missa, mais vezes até, que façam ação de graças, que procurem ter piedade na Santa Missa. Os pais de Santa Teresinha, todos os dias, eles iam à Santa Missa, logo pela manhã. Teve um período em que Santa Zélia não conseguia ir, teve um período em que São Luís Martã não conseguia ir, mas eles tinham grande parte do período da vida deles, eles iam à missa diária. E eles sempre procuravam adorar o Santíssimo Sacramento. Aqui nós vemos que uma família sem Eucaristia não vai conseguir subsistir diante de tantos ataques. Nós não conseguimos. Precisamos ser famílias eucarísticas. A plenitude do triunfo do coração imaculado de Maria, ela já dizia no movimento sacerdotal mariano para o padre Stefano Gobbi. Ela dizia: se daria com a instauração do reinado de Jesus Eucarístico no mundo, e principalmente a instauração desse reinado eucarístico nas famílias, nos corações das famílias. Então nós deveríamos ter esse ardente desejo eucarístico.
Eu quero receber Jesus. Eu quero dar Jesus para o meu filho. Eu quero preparar o meu filho para a primeira comunhão na mais tenra idade, logo. Eu não quero esperar que ele fique grande para que o mundo entre antes de Jesus. Eu quero adorar o Santíssimo Sacramento. Às vezes não dá para a mãe de família ir fazer adoração, tem que cuidar dos filhos, tem que estar ali, nesse cuidado. Então o pai vai para rezar pela família, quando a mãe não pode. E quando, num outro momento, o pai fica com os filhos para a mãe ir adorar o Santíssimo. Procurem participar da Santa Missa. E não só participar, mas fazer uma comunhão bem feita. Fazer ação de graças. A beata Ana Maria Taija, mãe de 7 filhos, ela ia para a Santa Missa. Imagina, 7 filhos na Santa Missa, né? Quem mãe sabe, eu tenho 3 e é uma loucura na Santa Missa. Porque você tem que, na prática a gente sabe como é, né? Pegam aqui, são pequenos, aí o menino está aqui, fica quieto o menino, e aqui você vai ensinando os seus filhos também a se comportar na Santa Missa com a sua postura e com muita tranquilidade, porque você sabe que a criança é assim, não tem como a criança de 3 anos participar da missa como um monge, né? Não tem como. E por isso a gente tem que levar a criança e até mesmo ajudá-la, catequizá-la ali naquele momento. Eu conheci algumas famílias que tinham vergonha de ir na missa, famílias um pouco mais piedosas, e falavam: não, eu tenho vergonha porque meu filho começa a gritar, e aí eu tenho vergonha de ir na Santa Missa. Sim, às vezes eu tenho que, a minha esposa vai, não, por quê? A família precisa ir, não tem problema. É importante a gente levar os filhos para a Santa Missa, para catequizá-los diante do altar. E aos poucos as crianças elas vão percebendo esses sinais do sagrado. Vão percebendo. A melhor educação que se pode dar a um filho é a educação diante do altar do Senhor. Esta é a melhor educação que se pode dar a um filho. Melhor do que uma educação nas escolas, a melhor educação. E é interessante que eles começam a aprender e perguntar, ter curiosidade. E aí você vai ensinando. Os meus filhos mesmo, no dia a dia, o Lucas, o de 4 anos, ele tem um temperamento já mais agitado, e é muito difícil controlá-lo. Só que ele começou a participar da Santa Missa, participar, e sempre a gente vai à missa diária, sempre Santa Missa. E ele começou a perguntar sobre tudo, sobre o altar, como é que era isto, como é que era o nome disto, como é que chamava isto. Hoje ele é coroinha, tem 4 anos, ele ajuda o padre, serve na missa, sabe o nome de tudo. Se você perguntar, isso aqui é uma patena, isso aqui é um sanguíneo, sabe o nome de tudo. Mas assim, difícil, agitado. Mas é um trabalho, não é um trabalho imediato, é um trabalho a longo prazo. Por isso que nós precisamos ter paciência. Santa Teresa vai dizer: a paciência tudo alcança. A paciência tudo alcança. E realmente, se você tiver paciência e perseverar na prática, ao longo do tempo você vai colher os frutos. Isso vale para a educação da família, a educação dos filhos. Isso vale para a vida de oração. É muito interessante, aqui eu falo para quem é solteiro. Tem solteiros aqui? Solteiros, né? Ok, para os solteiros. Tem solteiros que pretendem se casar, porque tem solteiros que já decidiram por esta vida, não? Ok? Tem solteiros que pretendem ser religiosos, solteiros que pretendem se casar. Olha só, como foi que Nossa Senhora foi preparada para o matrimônio? Como foi que Nossa Senhora foi preparada para... Na verdade, não era ainda um sacramento, era um casamento judaico, não era um casamento comum, Foi diferente. Mas vamos observar que era uma família. Como que Nossa Senhora foi preparada? Aos 3 anos de idade ela foi levada para o templo.
Aos 3 anos de idade, ela foi levada para o templo. E todo esse tempo, ela ficou ali em oração, aprendendo as Escrituras, em recolhimento profundo, em silêncio. Assim ela foi preparada. E como hoje os noivos estão sendo preparados para o casamento? A derrocada da família começa antes do casamento, porque já começa errado. Ninguém reza antes para viver uma família, para viver um sacramento. Ninguém reza. Ou melhor, vou corrigir, alguns rezam, poucos rezam. São muito poucos que se preparam durante o namoro, vivendo um namoro santo, com pureza, com oração interior, uma vida de oração verdadeira. São muito poucos. Assim como Nossa Senhora foi preparada com oração para receber São José, olha só, o castíssimo São José, que foi buscá-la no templo. Assim também, aqueles que são preparados devem ser preparados na oração, na vida interior, no silêncio, no recolhimento. O coração imaculado da Santíssima Virgem vai começar a triunfar na família antes do casamento. Quando aqueles que pretendem viver esse sacramento entenderem o valor do sacramento, e quando vierem a receber o sacramento, será algo tão sobrenatural, tão grandioso, que viverão com piedade, que o receberão como um presente de Deus. E aqui é muito importante nós frisarmos que as nossas paixões, elas precisam ser ordenadas, porque no coração imaculado da Santíssima Virgem, tudo era ordem, não existia desordem nela. Claro, ela é a Imaculada, concebida sem o pecado original, e pela sua Imaculada Conceição, ela tinha um pleno domínio sobre todas as suas faculdades espirituais, sobre todas as suas paixões. Então Nossa Senhora tinha esse pleno domínio. E se ela é o nosso modelo de família também, na família, tanto os homens quanto as mulheres precisam ter esse pleno domínio das paixões. Ou seja, a nossa razão precisa ter um controle sobre as nossas emoções. Por que muitas famílias estão sendo destruídas? Porque as emoções estão dominando a razão. As paixões estão desordenadas. Então, por exemplo, a ira, vou dar um exemplo da ira, que muitos casamentos se destroem até mesmo por causa da ira. A ira é uma paixão da alma. A pessoa começa a ficar irritada com o outro e começa a ver problema em tudo no outro, e aí tudo é irritação, tudo é briga, tudo é confusão, e a pessoa não consegue conter a sua ira, não consegue subjugar a sua ira. E o que acontece muitas vezes? Divórcio, às vezes agressões, coisas assim horríveis que podem acontecer. Vou dar um exemplo de uma outra paixão que precisa ser ordenada, de acordo com o coração imaculado de Maria, estar em sintonia com o seu coração, os desejos, o meu desejo, o seu desejo. Muitas vezes no casamento, o que manda é o desejo de cada um. Ah não, eu desejo isso. A esposa diz, eu desejo isso. E aí se tende mais para o desejo pessoal do que para a vontade de Deus. Ou seja, não se quer morrer no casamento. Se não tiver uma morte no casamento, uma morte mística no casamento, nunca se encontrará a felicidade. Se não se morrer, se cada um dos cônjuges não morrer no matrimônio, não se encontrará a felicidade matrimonial. É por isso que muita gente está falando, não sou feliz no casamento, meu casamento não deu certo. Não deu certo por quê? Porque não morreu, porque não se sacrificou, porque não foi vítima. Enquanto você não se imolar dentro da sua casa, você não vai ser feliz. É preciso uma vida de imolação.
E se você viver com esse espírito de imolação, os seus desejos não importam mais. Importa a vontade de Deus. É isso que importa na família. Ah, mas eu gosto assim. Ah, mas o que você gosta deve estar subjugado à vontade de Deus. Ah, mas isso seria tão bom a gente poder não ter filhos, poder ficar só viajando, não ter filhos. Eu já ouvi casais católicos falando isso. Não, a gente vai esperar, a gente casou, a gente vai esperar, porque a gente quer fazer viagem, a gente quer fazer muitas coisas juntos, e depois que a gente fizer tudo que a gente quer, aí a gente se abre para ter filhos. E gente, pelo amor de Deus, não entenderam nada o que é o sacramento do matrimônio. É renúncia, é sacrifício dos próprios desejos. Uma vez que você se casa, você precisa ter essa consciência. É o sacrifício de si mesmo, para a salvação das almas, para a salvação dos filhos, para a salvação da esposa, e a esposa para a salvação do esposo. E a felicidade nascerá aí. O casamento não é algo enfadonho e triste, como muitos pensam, né? Talvez, nossa, eu não vou entrar nessa não, né? O casamento é algo terrível. Por quê? Porque vem de forma negativa o sacrifício. Como que Jesus viu o sacrifício? Como que Jesus via a cruz? Como glória. Hoje eu serei glorificado. A glória está na cruz. A glória está na família. A glória, a felicidade está na família também. Vocês acham que Nossa Senhora era triste? De forma alguma. E as paixões estavam todas subjugadas. Ela é a causa da nossa alegria. Nenhum coração foi mais feliz do que o dela. Nenhum. E ela viveu numa família. Nenhum coração foi mais feliz que o da Santíssima Virgem Maria, e ela viveu numa família. Ou seja, nós podemos ter um coração plenamente feliz vivendo numa família, como casais, como filhos. Precisamos entender o projeto de Deus para a família, para que o coração imaculado de Maria triunfe na minha casa e eu viva esta consagração. Eu preciso entender o projeto de Deus para a família e não o meu projeto. Quantos projetos deram errado, de pessoas que traçaram um projeto de família e deu tudo errado? Pessoas boas, pessoas que tinham uma boa intenção, que se casaram na igreja, tudo direitinho, tinham bons projetos e deu tudo errado. Porque um dos dois não entendeu o projeto de família, o projeto de Deus para a família. Ah, mas se não deu certo, então agora, às vezes foi o esposo, às vezes foi a esposa que não entendeu, então agora eu vou me martirizar por causa disso. Não. Procure rezar por ele. Procure rezar pelo seu esposo, procure rezar pela sua esposa. E você viva esta aliança, essa entrega para Deus, esta vida sobrenatural, esta vida interior, porque a vida da Santíssima Virgem Maria é uma vida toda interior. Consagrar a família ao coração imaculado de Maria é viver dentro. Onde é que está o coração? Está dentro. É viver dentro de Maria. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele vai dizer que um consagrado à Santíssima Virgem deve viver por Maria, com Maria, para Maria e em Maria. Ou seja, dentro deste santuário que é a Santíssima Virgem Maria, dentro dela. Ele diz que Deus criou um paraíso terrestre para Adão e Eva, este paraíso que eles perderam, nossos primeiros pais, e Deus criou um paraíso para Ele mesmo, mais perfeito que o paraíso terrestre, e esse paraíso de Deus é Maria. A Virgem Maria é o paraíso de Deus, onde Deus quis habitar. Então o que nós encontraremos neste paraíso? O próprio Deus. Se nós entrarmos nela, nós encontraremos Deus nela, nós encontraremos Jesus Eucarístico nela, nós encontraremos a Trindade nela.
E nós viveremos uma vida íntima com Deus, nela. Porque nela nenhum mal entra. Porque o demônio não tem poder sobre ela, a serpente não tem poder sobre ela. Porque ela não teve nenhuma mancha, ela não foi tocada pelo pecado. Logo, se nós estivermos nela, o maligno não pode nos alcançar. Se a nossa família estiver nela, o maligno não pode alcançar essa família. Porque ela é aquela que esmaga a cabeça da serpente. Uma família que está em Maria é uma família que venceu, é uma família vitoriosa, é uma família onde a serpente está sob os pés de Nossa Senhora. Nossa Senhora que esmaga a cabeça da serpente nesta família. A serpente, ela pode até bater a cauda ali, né? Pode até se mexer, mas a cabeça dela está esmagada. Ela pode até tentar contra a família, mas não vai conseguir. Porque a família é toda da Imaculada. Ser consagrado à Santíssima Virgem Maria, ao seu coração imaculado, é viver nela. Uma vida profundamente interior, recolhido. Hoje em dia, eu vejo uma grande desgraça para as famílias, é o ativismo. Quantas famílias vivem num ativismo? O ativismo tem destruído as famílias. É uma arma que o maligno está usando contra as famílias. O pai sai para trabalhar, naquela correria, não se reza mais, né, de manhã, antes de sair para trabalhar, sai naquela correria. A mãe às vezes sai para trabalhar fora também, agitado, deixa o filho na escola, não se tem mais diálogo. Cada um, quando vai comer, come num espaço, né? Um no lugar, outro no outro, não se reúne mais uma mesa para comer. Passa o dia, depois à tarde, filho vai para o inglês, vai para isso, vai para aquilo. Depois, quando dá umas 7 horas da noite, você está voltando do trabalho, pega os filhos, vamos lá, chega em casa, cada um come no lugar, depois vai para o celular, vai ver TV, acabou o dia. E no final, se tenta ainda fazer uma oração, quando se tem um pouco de piedade, se tenta. E se está tão cansado, se dorme antes de terminar o sinal da cruz, né? Então, quantas famílias estão assim? Perderam a sensibilidade espiritual. Não tem mais sensibilidade espiritual. Por quê? Porque o ativismo matou essa sensibilidade. E é muito fácil o ativismo entrar numa família, porque é justificável, é muito fácil justificar o ativismo. Ah, mas eu preciso trabalhar, então eu estou fazendo algo bom. O trabalho é algo bom, mas o ativismo não. Existem formas e formas de trabalhar. São José Maria Escrivá vai nos ensinar muito bem isso. Nós precisamos ter momentos de elevação da alma no nosso dia. Mesmo no trabalho, parar um pouco, elevar a mente para Deus, antes de começar o trabalho, fazer uma oração, fazer um momento de silêncio, rezar o terço. Ao chegar em casa, em vez de se gastar tempo com tantas porcarias hoje, né, gasta tempo com oração, se reza em família. Antigamente era sagrado, 6 horas da tarde se rezava o ângelus, ao meio-dia se rezava o ângelus. Hoje em dia, se você encontrar uma família que reza o ângelus, nossa, essa família é muito piedosa, não é? É muito difícil se rezar o ângelus, se parar no horário do ângelus para rezar o ângelus. Antigamente até os sinos das igrejas tocavam, né, para lembrar as famílias de rezar o ângelus. E a gente vê os santos, eles tinham muito esta piedade mariana. São José Moscati, que era médico, São José Moscati, ele às vezes estava fazendo uma cirurgia, e no meio da cirurgia ele fazia uma pausa e rezava o ângelus. No meio, ia rezar o ângelus. Olha só, alguns santos que se ajoelhavam no meio ali, se ajoelhavam para poder rezar o ângelus no meio da rua até. E o terço? Antigamente era sagrado, 6 horas da tarde a família se reunia para rezar o terço. Até os pais de Santa Teresinha tinham esse costume, se reunir ao redor da Virgem. Seu pai tinha esse costume. Os pais do Padre Pio, vocês acham que o Padre Pio aprendeu a rezar terço? Muitos terços onde? Na família. Os santos tinham o exemplo dos pais. A maior forma de você ensinar a devoção mariana para o seu filho é ele te ver de joelhos diante da imagem de Nossa Senhora, rezando o terço.
os pais, os homens, se ajoelhem diante da imagem de Nossa Senhora para rezar o terço, para que seu filho veja você rezando o terço. Isso é uma forma de catequizar também. Mostre que é importante, não deixe, pare tudo. É momento agora de rezar o terço, não vai fazer nada. A família tem que parar em torno de Nossa Senhora. Agora é o momento de rezar o terço, nada mais. Claro, a criança vai ficar